A paz do Senhor a todos. Como é bom estarmos reunidos mais uma vez aqui na presença do Senhor. Grande é a alegria no meu coração em participar mais uma vez desse canal que tem sido evangelístico, um canal que tem falado aos nossos corações através das mensagens. E neste momento eu quero agradecer ao pastor William e toda a sua família, que carinhosamente chamam o pastor William de pai, né? Eu quero dizer que é um imenso prazer, pastor, estar aqui mais uma vez. Das outras vezes eu estive louvando, mas nesta noite eu irei trazer uma pequena reflexão da palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor falou ao meu coração e eu creio que irá falar ao seu coração também nesta noite. E vamos abrir as nossas Bíblias. Quem não tiver Bíblia, eu estarei também lendo aqui os versículos. E eu creio que Deus irá falar aos seus corações. Vamos abrir nossa Bíblia em Salmo 124. Salmo 124 é um salmo que fala sobre Deus, que é o protetor e libertador. E esse salmo foi escrito pelo salmista Davi. E nós estaremos lendo e automaticamente eu irei falar um pouquinho sobre, e comparando, né? Porque esse versículo aqui fala sobre o povo de Israel, mas pode se aplicar também a nós, aos nossos dias, não é isso? Então vamos lá. Ele diz assim, Salmo 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado pela a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Que Deus aplique em nossos corações a sua palavra. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse protetor, nosso Deus protetor, nosso Deus guardador e aquele que nos liberta. Nos primeiros versículos, no versículo 1 e versículo 2, Davi começa o versículo falando, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Ele já coloca aí, já está dizendo a nós que Deus estava com ele. Davi reconhecia que Deus estava ao seu lado. Davi reconhecia que Deus estava ao lado do seu povo. E aí ele diz assim, não fosse o Senhor, isso aí é como se fosse ele já dizendo, se não fosse o Senhor, será que isso teria acontecido? Não. Então ele diz assim, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Esse versículo 2 e versículo 3, ele vai dizer qual o motivo, né, que ele está falando aí, qual o motivo, o porquê que Davi disse assim, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. E aí ele vai dizer que quando os homens se levantaram contra o povo, quando os homens se levantaram contra ele. Assim como em nossas vidas, algumas situações, alguns homens mesmo se levantam contra nós com o intuito de nos engolir, como aqui ele fala, né? Nos teriam engolido vivos. Muitas vezes as situações, aquilo que acontece em nossas vidas, é como se algo tivesse nos engolindo, nos pegando, nos aprisionando a isso. E aí ele diz assim, que se não fosse o Senhor, esses homens teriam se levantado e teriam nos engolido vivos. As situações que se levantam em nossas vidas podem, às vezes, nos dar essa impressão de que nós iremos morrer, que nós iremos ser
não teríamos mais soluções para as nossas vidas. Mas aí no versículo 4 ele fala também que as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Davi primeiro fala sobre os homens que se levantaram e agora ele vai falar sobre as águas. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, as águas turbulentas nos teriam submergido, ou seja, teriam nos afogado. E as torrentes, ou seja, aquela água tão impetuosa, teria passado pela nossa alma, ou seja, teria não só a dor estaria no nosso físico, mas também é uma dor tão grande que até atinge a nossa alma. E quantas vezes a gente não está se sentindo assim, né? Quantas vezes as situações nos levam a sentir aquela dor em nossa alma. É uma dor tão forte, a situação está tão complicada, tão difícil, que nós sentimos isso nas nossas almas. Mas, a partir do versículo 6, ele começa a dizer que não só o Senhor tem protegido, porque ele fala ali, não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Então, ele já está dizendo aí que o Senhor estava ao lado do seu povo, que o Senhor está ao nosso lado. Estivesse ao nosso lado. Então, ele já está dizendo aí que o Senhor estava ao lado do seu povo, que o Senhor está ao nosso lado. Quando as situações se levantam contra nós, quando os homens se levantam contra nós, quando as águas atingem as nossas almas, ele diz que o nosso Senhor está nos protegendo, está ao nosso lado, nos dando força e nos fazendo seguir. E ele diz assim, ó, bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Amém, glória a Deus. Quando eu vejo isso, eu vejo o cuidado de Deus sobre nossas vidas, cuidado de Deus com o seu povo. Se não fosse o Senhor, eles teriam nos engolidos. E ele diz assim, bendito seja o Senhor. Nós precisamos bendizer o nome do Senhor, nós precisamos agradecer a Deus, não só por aquilo que Ele fez, mas por aquilo que Ele irá fazer em nossas vidas, porque nós sabemos que no mundo nós teremos aflições. Mas nós precisamos bendizer, ter bom ânimo, nos alegrar, porque o Senhor Jesus Cristo venceu o mundo. Então ele diz assim, bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. O Senhor poderia fazer isso, o Senhor poderia, mas o Senhor estava ao lado do seu povo, o Senhor estava cuidando do seu povo. Então, nós não devemos temer em nossa vida, nós não devemos estar preocupados com aquilo que está acontecendo, mas precisamos confiar, precisamos bendizer no nome do Senhor, porque Ele não nos dá por presa, Ele tem cuidado de nossas vidas, Ele cuida de nossas vidas. E Ele fala aqui também que quando ele fala assim, no versículo 7, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço. Eu vou ler até aí, depois eu continuo. Quebrou-se o laço. Muitos conhecem quando os caçadores fazem armadilhas, né, para pegar o seu passarinho. E os homens ali se levantam, fazem as suas armadilhas e aí colocam em um lugar específico. E aí quando o pássaro vem, às vezes vem pegar a sua comida, aquele laço ali fecha e o caçador pega a sua presa, né? Mas ele fala aqui que Deus livrou o povo de Israel da presa, não nos deu como presa. E ele faz essa comparação do povo de Israel com os pássaros, né? Quando o caçador prepara a sua armadilha para pegar aquele pássaro. Assim como os homens também se levantam, preparam algo para nos destruir. E aí o Senhor está conosco, o Senhor nos dá o livramento. E ele diz assim que Deus, o Senhor, quebrou o laço do passarinheiro.
aquele laço que os homens levantaram para nos destruir, aquela situação que se levantou para nos destruir, o Senhor vai nos livrar, porque o Senhor está ao nosso lado, o Senhor é nosso protetor. E aí, quando a situação está difícil e a gente pensando que vai submergir naquela situação, o Senhor nos livra, o Senhor quebra toda a situação, o Senhor nos liberta. E ele termina o versículo 7 dizendo: e nós nos vimos livres. Quando se quebra o laço, nós nos vemos livres, assim como os pássaros. Quando eles são libertos daquele cativeiro, quando eles são libertos das armadilhas, eles vão embora, eles saem com liberdade. Assim o Senhor nos livra das situações difíceis. Assim o Senhor nos livra dos homens maus. Ele quebra o laço e nos dá a liberdade. Assim como o Senhor quebrou naquela cruz, nos libertou do pecado. O Senhor irá nos libertar de qualquer situação. Não existe nada impossível para o Senhor. E ele diz no versículo 8, para fechar, ele diz assim: o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Aquele que criou o céu e a terra. Será que ele não irá fazer com que sua situação seja resolvida? Qual a impossibilidade para esse Deus que criou o universo? Esse Deus que nos criou. Será que ele não conhece o nosso interior? Será que ele não nos conhece? Será que ele não está ao nosso lado? O Davi, ele fala aqui que Deus estava ao nosso lado, Deus estava ao lado do seu povo. Então, por que seria diferente em nossas vidas também? Nós precisamos confiar neste Deus. Nós estamos passando por situação difícil agora com esse coronavírus, com essa pandemia, mas nós precisamos lembrar que Deus, ele é o nosso protetor. E ele é o nosso libertador, não só nos protege, mas nos liberta de toda situação, de qualquer situação. Então, o Deus que faz, o Deus que fez no passado é o mesmo Deus que vai fazer agora e o mesmo Deus que vai fazer daqui no nosso futuro. Deus está cuidando de nós. Precisamos ter isso em nossos corações. Precisamos confiar na palavra do Senhor. O nosso socorro está em nome do Senhor. O nome do Senhor